De um lado, a maior invencibilidade do ano, 6 partidas. Vitórias sobre Bahia, Goiás e Corinthians. E empates com Fluminense, Ublense e Cruzeiro. Mas do outro lado, nesse mesmo período, estão várias atuações super contestadas e uma crise nos bastidores envolvendo o milionário elenco. Nesse sobe e desce, o desafio é encontrar o equilíbrio numa das semanas mais importantes da temporada. O clássico contra o Fluminense abre uma sequência de 3 jogos que pode sacudir ainda mais o ambiente no Ninho do Urubu. Além desse Fla-Flu pela Copa do Brasil, tem o Vasco pelo Brasileirão na segunda-feira e na outra quinta, no dia 8, o Racing pela Libertadores. Cada jogo eu vejo como uma oportunidade. Eu vejo cada jogo como uma oportunidade, então espero que a impaciência da torcida se transforme em apoio, disse Jorge Sampaoli, que vem tentando achar soluções para os diversos problemas médicos da equipe. Nos 5 primeiros meses, o clube já contabilizou 25 casos de jogadores machucados. Alguns deles, como Arrascaeta, mais de uma vez. É o número mais alto desde 2016. O craque uruguaio, que provavelmente estará em campo amanhã, escreveu uma mensagem nas redes sociais. Juntos, somos mais fortes. Semana de decisão. Vamos fazer tudo de novo. Mas não são apenas as lesões que vêm atrapalhando a equipe. Várias vezes, Sampaoli reclamou da preparação feita pela comissão técnica anterior, liderada pelo português Vitor Pereira. Ontem, o ex-preparador físico Mário Monteiro, em entrevista ao nosso site, o GE. Globo, rebateu, dizendo que o técnico argentino tenta, com as palavras, fugir das responsabilidades dele. Eu falei quando cheguei que estar nesse time era uma escolha de vida. Então, estou muito feliz de estar aqui, tentando fazer as coisas para que o time renasça, mesmo com pouco tempo para trabalhar. Nessa balança rubro-negra, os próximos dias, os próximos jogos vão mostrar se o atual Flamengo vale quanto pesa. Sabe aquela semana cheia de problemas no trabalho? Para o técnico Fernando Diniz, a vida não tá fácil na véspera do Fla-Flu decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E não é só porque o Fluminense está há 4 jogos sem marcar um gol e sem vencer. Normalmente, Fernando Diniz prefere repetir a escalação o máximo possível e não costuma poupar jogadores. Mas no último mês, os problemas começaram a se multiplicar e o treinador precisa encontrar soluções para o clássico. Felipe Melo, expulso no primeiro Fla-Flu da Copa do Brasil, será desfalque na zaga. Keno está machucado e o Alexander também. E na lateral esquerda, o Marcelo tem chances de voltar, mas ainda é dúvida. Na primeira partida, empate em 0-0. Para se classificar, o Fluminense precisa vencer na quinta-feira. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Não faltam problemas para o Fernando Diniz essa semana. Mas às vésperas de um Fla-Flu decisivo, não dava para esperar vida fácil. Vamos dar uma olhadinha, vamos comparar os últimos 5 jogos de Flamengo e Fluminense para a gente ver como estão passando em branco as referências de gol. Estão passando em branco, né? Aliás, os últimos 5 jogos de cada um deles, respectivamente, Fluminense e Flamengo. Só o Arias e o Gabigol jogaram todos, tá? Nos últimos 5 jogos, o Cano marcou uma vez, o Arias não marcou, o Gabi marcou 2 e o Pedro uma. O Gabigol tem feito gols de pênalti, né? Embora um desses aí seja de bola rolando, mas... Embora tenha perdido também contra o Cruzeiro. Perdeu também o pênalti. Quando... Verdade. Finalizações, o Cano tem 7, o Arias 4, o Gabi é quem mais finaliza, tem 13 contra 3 do Pedro, o Cano dá 41 passes nesses últimos 5 jogos, né? O Arias 165, 129 do Gabi e 30 do Pedro. Vamos lembrar das posições, né? Então, especialmente de Cano e Pedro. Acho que sim, tem os indicativos muito legais nesses números aí, que o número de finalizações do Gabigol sempre foi muito alto. Mas agora em outra faixa... E o do Cano também. Mas o do Cano tá menor do que costuma ser, e isso está refletindo nos gols. No Gabigol, o Gabigol sempre fez muitas finalizações para fazer um gol. O Cano menos, embora finalize bastante. E olha como aumentaram os passes completos do Gabigol. Porque ele mudou de posicionamento. Por causa dessa faixa diferente, né? Já minutos em campo, e aí é uma média, o Cano tem 87, o Arias 81 contra 90 do Gabigol e 62 do Pedro. Esse é um resumo do poder ofensivo. Pedro machucou nesse período também, né?
Ficou até fora, né? Chegou a ficar fora, bem lembrado. Convocado. Bem lembrado. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Essa convocação já não fez muito sentido. Na convocação anterior teve o Yuri Alberto, gente. Exato. Então o Pedro agora tá bem. Ok. Então esse é um resumo dos 4 nos últimos 5 jogos. Eu vou chamar a atenção, vou começar pelo Fluminense, vou chamar a atenção de uma imagem que o Eric explorou na reportagem dele, aquela do Arrascaeta, juntos somos mais fortes e tal. O Arrascaeta se escalou pro jogo, né? Tenho certeza que não tem nenhum rubro-negro reclamando por causa disso, não é isso não. Mas é que ele entrava em campo no aquecimento ali, melhor não, vamos dar uma segurada, não dá e tal. Agora ele praticamente está avisando, eu entendo assim. Mas se ele tem condição de jogo mesmo, e ele sabe que ele tem condição de jogo, não faz nenhum sentido não ser escalado. Eu também vejo assim. Né? Tenho certeza que nenhum rubro-negro está reclamando disso. Não trabalhamos com o sentido. O técnico é o Sampaoli. Exatamente, então, também tem isso. O forte, né? Não é trabalhar com um sentido muito lógico ou dentro das expectativas, né? Olha, essa é a imagem. Como diz a frase, juntos somos mais fortes. É uma semana de decisão, lembrou a Arrascaeta com as mãozinhas para cima. Vamos fazer tudo de novo. O Eric explorou essa imagem aí que o Arrascaeta postou nas suas redes sociais. Vamos fazer tudo de novo. Eu entendo como referência a Copa do Brasil conquistada na temporada passada, né? A gente está falando, o momento não é dos melhores, às vezes a gente esquece, mas tanto quando a gente fala de Copa do Brasil, quanto quando a gente fala de Libertadores, a gente está falando do atual campeão aí, que é o Flamengo. Então eu entendo essa referência, certo, Luiz Teixeira? Certo, eu ainda tenho algumas restrições às manifestações em rede social, principalmente quando você não está numa frequência muito grande dentro de campo. Mas o recado está muito nítido, está muito claro. E se ele tem condições, se ele está preparado, se ele está completamente recuperado, compactuo completamente com a opinião do Lofredo. Não tem o porquê ele não jogar e ele não ser titular desse time. Mas também tem a questão do técnico ser o Sampaoli. E aí o Sampaoli já deu vários recados também que não só o nome ou a qualidade individual de um jogador vão fazer com que ele se escale. A não ser que ele chame Vidal. Se chamar Vidal, aí aumenta a possibilidade de ser escalado pelo nome. E aí passa por uma preferência pessoal também. E assim, não é só a gente estar falando, olhando para o Vidal de hoje, que de fato não entregou toda aquela expectativa criada ainda, né? Desde a chegada dele, mas o Sampaoli tem a lembrança da seleção chilena ainda, e aí eu entendo perfeitamente. Então, né? e assim, provavelmente o Vidal se colocou para o trabalho do Sampaoli com mais disposição do que, por exemplo, o Marinho, certo? O Marinho também tem uma lembrança de trabalho com o Sampaoli, e o Sampaoli tinha uma expectativa e já teve uma ruptura. O Vidal deve ter se mostrado dentro do grupo, perante ao Sampaoli, com mais empolgação de desenvolver o trabalho. Ele não está conseguindo. Terem sido campeões pode pesar aí? Não, sem dúvida. Né? Também vejo assim. E isso ele não está conseguindo. Mas o fato dele, imagino eu, se demonstrar para o treinador com muita empolgação em relação ao trabalho, tem feito com que ele tenha mais oportunidades. Agora, tem outros jogadores no elenco, né? E aí, jogadores mais jovens, com menos nome, com condição de apresentar mais. E tendo a Arrascaeta, aí você não precisa nem pensar o que você vai fazer. Seus problemas acabaram. No meio campo. Eu também vejo assim. Agora vamos pro lado do Fluminense, porque olha só, a gente está falando de baixas como Marcelo, Alexander e Keno. O Marcelo tem alguma possibilidade de jogar essa partida de volta das oitavas de final contra o Flamengo. Alguma, tá tratando dores na panturrilha, pode ser que volte. O Marcelo ficou brabo pra caramba quando o Diniz tirou ele da partida de dentro. Não gostou muito, não. Queria ter jogado mais. Veja só. Quando o Marcelo foi substituído, a justificativa foi, ele foi poupado para não agravar a lesão. Né? Nem se falava lesão, né? Falava-se do desgaste. Exatamente, para não agravar, ele está com dores musculares. Isso. Fica muito óbvio agora que ele machucou. Estava machucado. Estava com condições limitadas de jogo, né? Porque ele perdeu os outros jogos do Fluminense desde então. Então, assim, não é só por dores musculares que um jogador desse nível fica de fora de partidas importantes. Seria para o Fluminense importantíssimo tê-lo em condição, porque esse problema da lateral esquerda, com a saída do Alexander e com a não possibilidade de utilizar o Marcelo,
acabou agravando o jogo do Fluminense por ali. Por mais que o Guga tenha se esforçado, ele vai sempre por dentro. E assim... E a qualidade também, há uma diferença grande pelo momento, principalmente que o Alexander jogava. Acho que as ausências no Fluminense fazem com que o jogo de amanhã seja mais equilibrado do que a gente imaginava. Por mais que o Flamengo não perca 6 jogos, o momento do Flamengo, principalmente interno, fora de campo, não é nada bom. O momento do Fluminense dentro de campo, nos últimos jogos, também não é bom, mas a gente sabe que a qualquer momento, principalmente do que aconteceu no jogo contra o Corinthians, que o time tentou muito, finalizou muito, mas acabou não transformando isso em gols. Pela falta de eficiência de alguns jogadores, como foi o Kennedy nos 2 lances que ele teve a oportunidade, e por conta do bom desempenho do Cássio. E isso fazia eu imaginar que o Fluminense tinha uma leve vantagem, até por ter o seu torcedor à disposição no jogo de amanhã do Maracanã. Com essas ausências, e se for confirmado, inclusive, a não escalação do Marcelo, eu acho que o jogo fica mais equilibrado do que a gente imaginava e a decisão é uma incógnita na minha cabeça pelo que apresentam Flamengo e Fluminense, principalmente nas últimas semanas. Eu acho que também faltou ao Fluminense abastecer o jogador certo contra o Corinthians, que faz muita diferença. A bola não chegou no Cano. O jogador certo é o Cano. Uhum. A bola não chegou no Cano e ela tem tido dificuldade de chegar no Cano. Quanto o The Strongest, por exemplo, não chegou nenhuma no Cano, porque ele não foi. Então foi uma opção. No caso foi não chegaria. Foi uma opção do Diniz, né? O Diniz, a gente sempre fala, gosta de repetir a equipe. Aí ele não estava tendo a oportunidade de repetir a equipe. Quando ele teve a oportunidade, ele optou por não repetir, para poupar os jogadores, para tentar conseguir um resultado numa outra partida que ele não conseguiu. Então os planos não estão funcionando. Um momento, mas o Luiz tem razão, o momento em campo não é tão bom. O Flamengo tem dificuldades em campo e está com dificuldades internas também. Pois é. Eu acho que as duas equipes vêm em expectativas muito diferentes das criadas no primeiro jogo. E aí? Vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Premiere e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE.